Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Univesp TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Giovana, o título da sua tese é Os Sentidos de Nação, Liberdade e Independência na Imprensa Brasileira e a Fundação do Discurso Jornalístico Brasileiro. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Giovana? Bom, do doutorado eu estudei exatamente a questão da como foi constituído o jornalismo brasileiro. Eu entendo que a imprensa brasileira nasceu com a vinda da corte para o Brasil, em 1808, com a Gazeta do Rio e o Correio Brasiliense. E depois, em 1811, com o Idade do Ouro do Brasil. Mas isso é uma imprensa brasileira aos moldes de Portugal, né? E a partir do decreto de 2 de março de 1821, que foi o primeiro decreto de lei de imprensa no Brasil, é que foi possível surgir um jornalismo brasileiro, de fato, em que houve uma posição sujeito jornalista, a fundação do discurso jornalístico brasileiro, que é diferente daquilo que estava sendo praticado antes. Ou seja, existiam jornais que circulavam aqui, até sendo impressos aqui, mas isso não quer dizer que já era, na verdade, o jornalismo brasileiro. Isso veio um pouquinho depois e você foi identificar onde isso começa e essa diferença, é isso? Na verdade, sim, o que tínhamos aqui era uma imprensa brasileira, que é diferente do discurso jornalístico, né? A imprensa, ela vinha, esses jornais, nesse período, a maioria eram feitos por ou portugueses ou filhos de portugueses, nascidos no Brasil, mas eles tinham dentro o que a gente chama na análise do discurso, que é a base teórica que eu estudo, uma formação discursiva própria da corte portuguesa. Então, eles eram atrelados à corte portuguesa e, por isso, era assim. A partir do decreto que foi permitido, o que o decreto diz? Antes do decreto, todos os jornais tinham que passar pela mesa censora da corte para ser liberados. Após o decreto, isso foi a posteriori. Ou seja, o decreto fez com que as pessoas pudessem falar e depois eram responsabilizadas iguais às outras pelo que dizia, como é até hoje. Mas aí foi permitido falar. E esse permitir falar, entre aspas, porque nunca é permitido totalmente, fez com que houvesse essa proliferação de jornais e aí começasse realmente um jornalismo brasileiro de fato. Observando num primeiro momento a sua tese, o título, na verdade, o primeiro impulso é imaginar que seja um trabalho na área da história, mas você trabalha com a análise do discurso. Como essas duas áreas do saber abordam a questão? São duas maneiras diferentes, é isso? O análise do discurso trabalha com a historicidade, com a história, né, que é através do materialismo histórico, a leitura de Althusser de Marx, por Althusser, uma releitura de Lacan sobre Freud, né? E uma releitura do Péchet sobre Saussure. Então, ele trabalha os sentidos. O que isso representa? O que tu quis dizer discursivamente? Então, é essa a diferença, né? Eu não estou falando cronologicamente sobre os jornais. Aliás, eu me baseei muito na história, porque eu preciso dela para poder olhar os jornais. Eu me baseei muito no Sodré, na Lustós, que são autores, o Romancini também, né, e Lago, são autores ótimos, né, que me deram o percurso. Mas, a partir daquilo ali, eu fui para uma outra área. Não, é isso. Então, o que eles estão dizendo aqui? Tanto tem uma parte da minha tese que o Sodré coloca, que os jornais, nessa época da pré-independência, eles eram divididos em áulicos e os que queriam monarquia e queriam independência, né? Eu já não respeito muito isso. Então, por exemplo, outra coisa, eu olhei 5 jornais. Foram o Espelho, de 1821, o Conciliador do Reino Unido, que também é de 1821, o Reverbero Constitucional Fluminense, o Correio do Rio de Janeiro e o Macaco Brasileiro. O Macaco Brasileiro, colocado na historiografia, pelo olhar da historiografia, ele era um jornal áulico. No meu olhar discursivo, ele não é. Não que não tem certo ou errado, mas discursivamente, aí que fez a diferença. Ele que fundou o jornalismo
brasileiro, a partir dele, né, que foi possível falar que foi caracterizado o discurso brasileiro. Está ali, né? Nos outros também, mas principalmente no macaco. Então, são olhares diferentes que a teoria permite isso, né? Diferente da história. Para que a gente entenda essa contribuição da análise do discurso, você fala em jornalismo brasileiro e depois no surgimento de um discurso jornalístico brasileiro. Qual é a diferença? É possível entender isso? Discursivamente, assim, toda vez que a gente está falando, que a gente toma uma posição, né? A gente está ligado a formações discursivas. Então, por exemplo, quando a imprensa brasileira vem para o Brasil, em 1808 até 1821, a formação discursiva, que era o poder falar em determinado, o que foi dito, né, conforme a tua memória discursiva, eles estavam na formação discursiva dominante da corte portuguesa e aqui no Brasil. A partir do momento em que há essa ruptura, esse acontecimento discursivo, que é um acontecimento histórico, o decreto de 2 de março de 1821 é um acontecimento histórico, que no olhar da análise do discurso é um acontecimento discursivo, porque foi ali que houve uma ruptura. Então, a partir dali, eles continuam numa formação discursiva da imprensa brasileira, mas numa outra posição, em que eles há uma mobilidade, entende? Tu pertence a uma categoria, mas tu pode ter outras posições. Talvez pensando assim, para ilustrar, nós somos jornalistas, né? Você trabalha em TV, tem todo o teu aparato, tua formação, tua memória em cima da TV. Mas um outro jornalista de uma academia, por exemplo, que nem eu que sou professora, já tem outra posição diferente da tua, porque eu já sou professora porque sou professora e tenho outro olhar. Ou então, voltando para a academia, dentro de uma academia tem a posição sujeito, na formação discursiva da academia, posição sujeito professor, posição sujeito aluno. Cada um tem um comportamento diferente sobre a história, sobre a questão. Quando você começou a sua pesquisa, já era esse o corpus que você queria estudar? Ou você mapeou e identificou nesses jornais o material que poderia te apresentar exatamente o que você imaginava, o que você buscava descobrir? Não, quando eu comecei a pesquisa, eu queria falar, eu adoro história, né? E adoro política, né? Então, quando eu fiz meu projeto de doutorado para a Unicamp, eu pensei em falar sobre a questão da independência nos jornais, mas assim, eu não sabia o que eu ia encontrar. Era essa a ideia de falar sobre o jornalismo, independência, aquele período. E aí, quando eu fiz o projeto, eu mapeei 11 jornais, que é uma loucura, né? Até porque tem muitos jornais parecidos. Né? O funcionamento, o que a gente olha na análise de discurso? As marcas, o funcionamento dos jornais. Então, muito jornal parecido. E daí eu fui fechando. Casualmente, na pesquisa de jornais, eu deparei com o Reverbério, já sabia, o Espelho me chamou a atenção pelo nome, pelo funcionamento dele. O Conciliador me chamou a atenção porque ele era pelo censor da corte, ele é feito pelo censor da corte, começou um dia antes do decreto, e obviamente pelo censor deveria ter alguma coisa interessante ali, né? O editor do Conciliador é o Visconde Cairu, que a gente conhece pela história, pela posição dele, né? E daí eu olhei, pesquisando, vi o Correio do Rio de Janeiro, que me chamou a atenção por ser... Ele era o único português desses 5 jornais que eu pesquisei, ele era o único português. Mas morava no Brasil há mais de 20 anos e era comerciante. E era um cara pouco letrado. Mas ele era o cara que falava em liberdade. É o primeiro a falar em liberdade. Ele dizia assim, segundo Sodré também, não adianta ter independência se não tiver liberdade. Isso me chamou a atenção. E o Macaco brasileiro, quando eu vi o Macaco, saiu só 16 edições no Brasil, ele era um jornal escrito em metáforas. O macaco brasileiro, o que é um macaco? Né? Então, assim, a gente sempre foi relacionado com um bicho, né, pelos colonizadores nossos. Então, isso me chamou a atenção. No pleno período
antes da independência, tem um jornal que se chama Macaco Brasileiro, escrito em metáfora. Peraí, tem alguma coisa. Então, discursivamente, me chamou a atenção ele. E aí, claro, com as leituras e tal, eu fui mapeando, né? Tornei 5 para poder ter fôlego, porque senão também não tinha, né? Vou falar um pouquinho de cada um, só para que as pessoas possam conhecer um pouco. Antes disso, são jornais do século XIX, começo do XIX, né? No começo da década de 20 do século XIX. É um material fácil de encontrar, manusear? Onde você encontrou isso? Bom, tem na Biblioteca Nacional, mas eu pesquisei todos os meus no IFISH, no Unicamp. Lá é maravilhoso para pesquisar, tu vai lá, ontem mesmo eu passei a tarde lá pesquisando jornais da época da República, é super tranquilo, é muito fácil de conseguir, né? Bom, deixa eu começar aqui. Posso começar pelo Espelho? Certo. É um jornal, você diz aqui que para o Espelho, a nação era a corte, independentemente de ser em Portugal ou no Brasil. Que posição era essa desse jornal? O Espelho, o próprio nome já diz, né? Ele espelha o que a corte queria. Então, é um jornal considerado áulico, né? Que era um jornal ligado à corte. Nesse jornal, Dom Pedro, ele escrevia com pseudônimos, né? Chegou a ter 26 ou 29 pseudônimos. Ele escrevia na Gazeta do Rio, que era um jornal oficial, e no Espelho. O editor do Espelho foi editor da Gazeta. Então, havia uma relação muito próxima com o príncipe regente, né? E ele acompanhou a posição do príncipe, o movimento do príncipe na questão da independência. Então, por que eu digo que a nação para ele é corte? Porque ele trabalhou o tempo todo nessa relação. Ele seguia os passos. Por exemplo, tem na edição, se não me engano, número 2, uma carta do Dom Pedro ao povo fluminense. Então, é assim o título, Pedro aos Fluminenses. O que seria Pedro aos Fluminenses? Pedro é qualquer pessoa, não é um príncipe. Mas ele assina a carta no final, príncipe regente. Então, mostra essa contrariedade, essa contradição, né, entre o ser do povo e ser o príncipe. E o jornal vai contextualizando isso o tempo todo, vai mostrando isso, né? Inclusive, assim, no jeito que ele escrevia as reportagens. Quando se tratava, por exemplo, de Brasil ou Portugal, eles tinham umas sessões assim, sessões de estrangeiros. Daí vinha Madrid, vinha Londres, vinha Paris, vinha um monte de lugares, um monte de países da Europa. Quando se tratava de Portugal, não estava nessa sessão. Quando se tratava, daí tinha uma outra sessão América, falava de Colômbia, de Paraguai, da Argentina, e quando se tratava de Brasil, estava fora. Então, o que eu entendo discursivamente isso? Que Brasil e Portugal eram uma única nação, né? E que não era nem continente americano e nem era nem continente europeu. Então, vai se mostrando aí o que uma nação estava com a outra, né? E nação, para eles, é corte porque ele se funda a partir da corte. Quando o Dom Pedro pede independência e manda a carta para Dom João dizendo que chama Portugal de facção, né? Ele justamente ele monta uma outra corte no Brasil, ele instala uma outra corte e o Espelho continua. Quer dizer, ele continua na monarquia, continua independente de onde Dom Pedro vá, ele continua Dom Pedro, né? Então, para ele, nação é corte, não tem outra maneira. E nação não é uma questão de pertencimento a uma sociedade para ele, é pertencimento à corte. O segundo jornal, O Conciliador do Reino Unido. Nação e liberdade não coexistiam, somente podia ser nação quando baseada no Estado que determinava o que podia ser dito. Bom, o Conciliador era do José da Silva Lisboa, né? Que era o Visconde de Cairu. Ele era um cara das letras, extremamente instruído, né? Eu acho que, até de todos, eu acho que era o mais instruído. Mas ele era contra a liberdade de imprensa. Ele era, assim... No jornal, acho que número 5 dele, saíram só 7 edições do Conciliador. Acho que no 5 ele coloca uma carta
do regente da Áustria, do príncipe da Áustria, em que fala sobre a questão da liberdade. Eles dizem que um Estado, né, uma nação, para ser livre, não pode deixar o povo escolher, porque eles não entendem, eles acham que o povo não tem condições de escolha, não tem noção. Eles associam a liberdade de imprensa à baderna, a questões de arruaças e tal. Então, para ele, óbvio, ele era o censor, era difícil para ele assumir essa posição de liberdade, né? Então, ele era contra. E tem também, ele busca mostrar, numa das edições, ele fala sobre quando Dom João, em 1815, 1816, torna o Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil, né? Então, ele traz isso, mostrando, evidentemente, que ele acha que o Estado tem que ser monárquico e tem que ser ligado, não pode ter liberdade, porque o povo não tem condições de assumir essa liberdade. Então, ele é contra. O terceiro jornal, Reverbero Constitucional Fluminense. Independência era monarquia constitucional. O Reverbero, ele nasceu com o propósito da independência, né? Inclusive, ele era feito pela maçonaria, por dois líderes maçons, que eram o Gonçalves Ledo e o Janólio Barbosa, e que eles trabalharam exatamente isso, a questão da independência com Dom Pedro, com José Bonifácio e tal. Eles levaram Dom Pedro para a maçonaria, né? Eles tinham como epígrafe voltar atrás nunca mais, né? Voltar atrás é um crime, né? Que era de Horácio. Então, eles entendiam que não poderia o Brasil voltar à situação da colônia, né? Por que isso? Porque foi aquele momento em que Dom João foi embora para Portugal e queria transformar de novo o Brasil em colônia, e eles entendiam, aliás, era colônia ainda, né? Mas como estava a corte aqui, tinha poderes, e eles não queriam voltar a ser só colônia e obedecer. Estava sendo discutida a Constituinte, havia uma discussão muito grande que a Constituinte, que os membros da Constituinte em Lisboa não ouviam os brasileiros, né? Então, a partir disso, o jornal fez a campanha toda junto com outros jornais, mas principalmente o Reverbero e o Correio, né, para a independência. Ele é parecido do Espelho num momento em que ele segue Dom Pedro. Dom Pedro faz a independência e instala a corte brasileira, né? Eles se mantêm na corte, mas eles pensam na Constituição. Então, eles querem uma monarquia constitucional. Eles não querem uma monarquia como era antes. Então, essa é a diferença. Mas eles também não deixam de estar apoiando a corte, né? Por quê? Porque era interessante. Eles queriam uma emancipação política, mas não uma emancipação total, né? E no Reverbero, eles são muito interessantes de olhar, porque assim, eles trabalharam o tempo todo pedindo a independência. Quando chega a independência, eles não noticiam. Eles não falam da independência do Brasil, porque eles entendem que é uma situação já posta. E eles falam na independência nas notas de rodapé do jornal. E sempre relacionando com a independência da América, porque em 1816 também começou a independência da Argentina, né, o processo. Então, assim, eles relacionam a independência brasileira com a independência da América Espanhola e vão fazendo essa relação. E relacionam também a questão do Brasil como a independência com uma religião. Então, assim, eles usam um discurso religioso para dizer, olha, a independência está pronta e todo mundo tem que aceitar, né? Porque eles são a favor disso. Do mesmo jeito que eles não noticiam a independência, eles pararam de circular em outubro e não disseram por quê. Isso é uma nota no Correio do Rio de Janeiro, dizendo que eles não iam circular. Mas, assim, foi feito para um fim o jornal, e eles chegaram à conclusão que conseguiram a independência, pararam de trabalhar, pararam de circular. O Correio do Rio de Janeiro era republicano, é isso? Não, ele não era republicano. Ele apontava para uma república. O Correio é do João Soares Lisboa, né? Era um comerciante português, é o único português dos 5 jornais que eu analisei, e era o menos letrado.
né? Então, muitas vezes, alguns outros periódicos criticavam ele justamente porque ele não tinha um conhecimento da língua portuguesa, né, tão bem, não escrevia tão bem. Mas ele achava que não adiantava ter independência se não tivesse liberdade. Então, foi o primeiro a apontar para isso. Ele também foi o que mais afrontou o Dom Pedro. Então, ele assim, tanto que foi o primeiro jornalista a ser processado pela lei da imprensa. Foi a julgamento, mas não teve julgamento, né? Depois ele foi exilado em Buenos Aires, voltou para o Brasil, montou a segunda fase do Correio e depois foi embora de novo e morreu numa emboscada no Equador. Mas o João Soares, Lisboa, ele entendia que não adiantava, que não podia ter o poder todo na monarquia. Por isso que eu entendo ele como um jornal que apontava para a República. Porque ele dizia assim, o Dom Pedro não pode ter todos os poderes, tem que ter uma junta. Ele montou uma reclamação que colheu 6.000 assinaturas pedindo a Constituinte no Brasil em 1822. Né? Então, assim, ele teve todo um processo que apontava para a República, não dando poderes, dizendo, olha, tudo bem, é monarquia, mas o povo tem que ser ouvido. Isso, para mim, parece muito claro que é a República, né? Bom, o último, e eu quero te perguntar se, na verdade, é o mais importante, o macaco brasileiro. Mais importante no sentido de ter sido o grande achado da sua pesquisa. O macaco, nesse aspecto, ele é o mais importante, né, no achado na minha pesquisa. É aquela que eu falei no início, que na história da imprensa coloco como áulico, e que eu não vejo assim, né? Não é que não fosse áulico, todos eles, de uma certa maneira, até eram, porque tinham um envolvimento com a monarquia, com a corte, né? Mas, assim, o macaco, ele funda uma discursividade nova no Brasil, porque ele não estava nem na formação discursiva da imprensa brasileira, como estava sendo feita antes do decreto, e nem depois. Para ele, tanto fazia. O que interessava para ele era poder falar. E ele é todo escrito em metáfora, né? Então, assim, o próprio nome, né? A epígrafe dele, que é se tem direito de falar, então fale, né? Isso é mais ou menos por aí a epígrafe, né? E é de Pérsia, e é uma questão das sátiras do tempo antigo, né? E ele trabalha com essa questão do macaco. O que era o macaco brasileiro? O que era o povo brasileiro naquela época? Era um povo iletrado, era considerado bicho pelos colonizadores, né? E que só podiam falar através de macaquices. Então, ele faz isso. Então, assim, o primeiro jornal ele começa dizendo assim, sou um macaco velho preso ao cepo e depois de tanto grinar e pular de mesa em mesa, consegui que Minerva, deusa Minerva, me desse o direito de falar, né? Então, ele vai, durante os 16 números, ele vai trabalhando essa saga do macaco e conversando. Então, ele aponta para um dizer que era proibido. Então, ele dá voz ao brasileiro, né? Ele dá voz às pessoas, ao povo da colônia, no momento que ele começa a falar. Então, ele monta, ele é o diferente, né? Então, ele monta, ele funda, é o começo da crônica jornalística ali, né? Depois, claro, que vai se discursivizando de várias outras maneiras. Mas é a partir dele que a gente pode ver o direito do decreto, de poder dizer que estava materializado no decreto, né? E os criadores do macaco são conhecidos? A história é clara? Tem pouca informação sobre esses dois redatores, né? Parece que eles eram militares e que depois ficaram redatores do jornal. Como durou pouco, 16 edições, não tem muita informação sobre eles. Esses jornais todos, eles circulavam especialmente no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. O Espelho e o Correio foram os que mais duraram desses que eu analisei. Mas todos eles eram circulando no Rio. E tinha uma tiragem pequena, pouca gente lia na colônia naquela época, né? Na verdade, o Brasil era de poucos letrados, até há pouco tempo também, né? O Brasil não tem essa história. Então, ele era um jornal feito para a elite mesmo, né? Porque o povo brasileiro não lia, né?
Então, a imprensa brasileira começou, mas começou para poucos, né? E já eram editados aqui no Brasil, a partir ali de 21? Sim, porque com a vinda da família portuguesa, da corte portuguesa para o Brasil, vem a imprensa também, vem a tipografia. Tem uma brincadeira que diz que foi colocado por engano a tipografia, né, no navio e que veio para o Brasil por engano. Na verdade, eu acredito que não foi tão engano assim, né? E daí, quando vem Dom João para cá, foi instalada a Imprensa Régia e a Biblioteca Nacional. Então, começaram a imprimir livros e artigos aqui, né? E os jornais começaram nesse período. Você é professora em Santa Catarina, em Florianópolis, realizou seu doutorado na Unicamp. Ou seja, tem todo um esforço também de pesquisa em nome, enfim, dessas descobertas, não é? Eu sou professora da pós-graduação em Ciência da Linguagem na Unisul e na graduação em Jornalismo na Unisul também. E durante o período do doutorado, eu estava só como professora da graduação e vim e voltava toda semana para dar aula lá e estudar aqui, né? Mas é um esforço que vale muito a pena, porque estudar sempre é muito bom, né? É cansativo, mas é bom. Giovana, e para finalizar, eu queria te perguntar qual é a grande contribuição que sua pesquisa dá à ciência de maneira geral no Brasil? Eu acho que desloca um pouco a questão de como era olhado os jornais, né? De um tempo para cá, há muitos anos, mas assim, eu tenho notado uma intensidade maior, tempo para cá, em olhar os jornais fora da história, né? Só da história. Claro que sempre tem que estar relacionado, não tem como pensar sem pensar na história do Brasil. Mas ele consegue deslocar e ver os jornais diferentes. O que me deixava mais instigada é que se falava muito na Gazeta, no Correio, né? Nos jornais mais oficiais. E aí estou abrindo o leque, tu consegue entender um pouco da nação, né? E como é que se constituiu o Brasil, né? Para a minha banca do doutorado, eu convidei um professor de jornalismo da PUC, do Rio Grande do Sul, Antônio Rolf, que ele trabalha com a história da imprensa também. E isso foi muito legal, porque ele gostou muito e dá uma referência também, né? Porque de nada adianta a gente fazer uma pesquisa, né, de doutorado que leva um tempo, tem um fôlego, e depois deixar guardado. Então, tem que circular. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu acho que dá para ter um novo olhar. Eu vou continuar pesquisando nessa linha, né? Estou começando a olhar os jornais de 1827, que foi quando foi feita a segunda lei de imprensa, né, que foi realmente a primeira lei do Brasil feita aqui. E como é que esses jornais trabalharam nisso a partir para pensar a república, né? Então, eu acho que é um momento de continuar e eu acho que contribui, sim, para ter um outro olhar sobre a história, inclusive, né? Obrigado, Giovana. Tudo bem. Obrigado também pelo espaço. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.